Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, novo BMW X3, estreia nova geração aqui no Brasil, a quarta desse queridinho best-seller entre mercados mundiais, tal como o americano, por exemplo. Mudou a plataforma, o conjunto motriz também tem um tempero novo, tem esse design completamente revisto e o interior também passou por uma mudança profunda. Será que ele vai continuar fazendo da BMW líder entre o segmento premium no Brasil? Te conto depois da vinheta, só com os best-sellers como Zeca Pagodinho, novelas da Globo, João Del Arco, roda. Começando pelo começo, você nota de cara como o design do X3 está bastante parecido com a nova linguagem da marca, especialmente nos modelos elétricos, mas você vê também que tem uma semelhança, por exemplo, com o novo Série 5, né? O farol um pouco mais compacto aqui e também a grade duplo rim, que está maior, mas é a tal história, né? Talvez a imagem não faça justiça, mas eu particularmente achei o X3 bonito, não me incomoda o tamanho dessa grade aqui, que tem um detalhe, né? Ela tem um LED que percorre aqui os dois rins e se ilumina, fica uma coisa bem bacana, né? A moda agora é ter faróis interligados, aqui a gente tem isso de uma certa maneira a moda BMW, o farol é em LED e aqui a grade é iluminada. Vale lembrar também um detalhe aqui, que essa grade não serve para refrigeração, embora esse carro seja combustão, a refrigeração acontece aqui por baixo. Temos também câmeras, tem todo o sistema de ADAS, sistema de auxílio à condução, manutenção em faixa, frenagem autônoma de emergência. Esse carro tem o assistente de estacionamento também, né? O Park Assist. E outra coisa que talvez que a imagem não faça justiça é esse carro está maior. Como ele trocou de plataforma, ele cresceu também. E agora tem 2 centímetros, quase 3, 2,9 a mais de largura, indo a 1,92 m. Antes de continuar, já digo, se você está interessado nesse carro, além, obviamente, de se inscrever neste canal e deixar o seu like, fique atento também, porque como o carro está maior, mais largo, ele tem um detalhe, o eixo traseiro não é esterçante. Foi um pouquinho difícil de sair do estacionamento lá da BMW, que tinha umas curvinhas mais acentuadas, então fique esperto aí na sua garagem, de repente meça um pouquinho, porque o carro está maior e a manobrabilidade não foi lá aquelas coisas. Mas de toda maneira, bastante bonito, né? Eu gostei aqui do visual, tem essas entradas de ar aqui também, para favorecer o fluxo aerodinâmico e os faróis, obviamente, totalmente em LED com essa assinatura nova da BMW aqui, né? Perdeu aquele elemento duplo, mas ainda tem um duplo projetor, achei que ficou bem legal. Vamos ver na lateral agora o que essa dimensão a mais significa. Por aqui o que você nota de cara já é o indicativo da versão desse carro. Esse carro está chegando primeiramente apenas na versão M50, ou seja, tem o pacote M, né, que deixa o carro com visual um pouco mais esportivo. Isso se traduz, por exemplo, nessas belíssimas rodas de aro 21 com pneus Pirelli na medida 255/40. Muito bonitas mesmo. Olha aqui, olha o tamanho desse freio aqui, quase 2 palmos meu, bem abertos. Inclusive, essa versão aqui tem um freio um pouco mais preparado para esse incremento de potência, são 4 pistões aqui na pinça dianteira. Agora, em termos de dimensões, o entre-eixos basicamente não muda. O que muda, por exemplo, é a altura. O carro está um pouquinho mais baixo, 1,66 m. Eu tenho 1,77 m, consigo olhar aqui por cima. Outros elementos aí de aerodinâmica, né? Maçaneta embutida aqui para favorecer o corte do vento. Retrovisor também não é alocado aqui na porta, é alocado bem aqui no início do vidro, mas a visibilidade é boa. E um detalhe interessante de design é essa caixa de roda, né? Perceba como ela está bem mais pronunciada aqui, mas um tanto quanto integrada ao desenho do carro, né? Você não tem uma coisa que me incomoda um pouco em SUVs, aquela moldura plástica aqui, que com o passar do tempo acho que perde um pouco até do brilho, daquele preto do plástico, né? Aqui não, é tudo na cor do carro, mas você percebe como a sensação de parrudez do carro é maior também. O comprimento também cresceu, são 3,4 centímetros a mais, totalizando 4,75 m de comprimento, né? Então, de uma maneira geral, perceba, o carro está mais baixo, mais comprido, mais largo, então isso dá
uma característica até menos de SUV e mais até de perua. Acho que é um traço de design que fica mais evidente aqui na traseira. Ah, ia me esquecendo, o pneu aqui atrás tem medida diferente em relação lá à dianteira, que é 285/35, mas o aro da roda ainda é 21. E uma coisa também é que a bitola traseira é um pouco mais larga. E perceba aquele esquema de perua que eu trouxe essa análise um pouco anteriormente para vocês, né? Aqui o para-brisa é um pouco mais diminuto, está mais embutido aqui na carroceria do carro, integrado com esse aerofólio que é nessa cor preta brilhante. E o para-choque meio que se camufla aqui com a tampa, né? Para-choque e tampa basicamente na mesma altura. E geralmente SUVs têm aquele recurso de trazer um elemento sem pintura, ou geralmente preto brilhante, ou preto aqui no para-choque para dar a sensação de que o carro é mais alto. E aqui não, aqui eles se preocuparam só em colocar black piano nessa parte inferior, que tem uns extratores de ar aqui, ponteira quádrupla de escape funcional. Então você tem essa impressão de uma tampa um pouco maior, embora ela não se estenda até embaixo. Ela vem só mesmo nessa altura aqui. Achei abertura elétrica para ter acesso a um compartimento de 570 litros. Essa capa não acompanha o carro, é só para protegê-lo do sol e da poeira. E você pode também rebater, deitar os bancos e ter acesso não, né? E transformar esse porta-malas num grande porta-malas de 1.700 litros. Aqui embaixo tem o step, é do uso temporário, então isso é uma coisa boa também, né? No Brasil a gente sabe a qualidade do nosso asfalto, sempre bom ter essa segurança de uma roda sobressalente por aqui. Nichos para você guardar alguma coisa, e é isso, tudo muito bem acabado. Agora uma coisa interessante também, né? A tampa traseira de um carro é sempre o outdoor do que a montadora quer dizer sobre o carro. E aqui, obviamente, X3 e desse lado M50. Antigamente a versão topo de linha do X3, antes de chegar no X3M, era a M40i. Agora a gente tem a M50, sem o i. Por quê? Porque a BMW está restringindo a letra I aos carros 100% elétricos da marca, e o número saiu de 40 para 50 porque a gente teve um incremento de potência. E é o que a gente vai falar agora, lá embaixo do capô. Vamos lá, BMW, como sempre, 2 toques na alavanca, e é para esse capô abrir magicamente sozinho, sem eu precisar ficar procurando nenhuma outra alavanca, e é isso que acontece. Inclusive com molas, hein? Molas pantográficas e amortecedores a gás que quase ejetam aqui o nosso capô, com a manta acústica também que vocês tanto gostam. Bem, aqui a gente tem o tradicional 3.0 6 cilindros, é uma evolução do que a gente já tinha antes. Obviamente que foi todo revisto esse motor, agregados, peças móveis também, e agora ele está associado a um sistema Mild Hybrid, de uma bateria pequena de 0.9 kWh, um motor elétrico associado à transmissão, que é de 8 marchas. Isoladamente, esse motor a combustão tem 381 cavalos, 55 kg de torque, e o motor elétrico, isoladamente, 18 cavalos e 20,4 kg de torque. Mas o regime de esforço e regime de atuação ideal de ambos não ocorre concomitantemente, e por isso a potência máxima é de 398 cavalos e o torque vai a 59,1 kgfm. São números bem bons, quase 400 cavalos, quase 60 kg de torque. Todo esse conjunto faz esse carro acelerar de 0 a 100 em 4,6 segundos, e o consumo, segundo o Inmetro, é de 9,6 km por litro na cidade e 10,9 na estrada. Eu particularmente achei um número até bom, porque a gente sabe, os números do Inmetro às vezes são um pouco mais rigorosos do que você efetivamente vai obter depois que rodar com o carro normalmente, mas de toda maneira considero que, mediante toda essa potência, toda essa massa e a força que esse carro tem, eu achei que o número de consumo tá bem bom. Você já vê um pouquinho aqui de reforços estruturais, tem também um fiozinho aqui de uma cor diferente, tudo que for de corzinha diferente em um carro eletrificado, você não coloque a sua mãozinha. Desse lado a gente abastece o esguicho do para-brisas, aqui já tem boa parte do sistema de arrefecimento, afinal de contas essa usina de força gera bastante calor. Bem, vamos ver, né? O carro cresceu bastante, fechei aqui o capô, fechei. Vamos ver como é que eu fico sentado atrás de mim mesmo. Opa, vamos lá. Ó. Bom, primeiramente
A abertura da porta aqui é razoável, você tem um espaço legal para entrar no carro. 2,86 m, quase 2,90 m de entre-eixos, você pressupõe que o espaço seja generoso e de fato é. Não é exatamente um latifúndio, não é um X7, é um X3, mas o espaço está bacana. Repare que o banco está ajustado para eu dirigir, eu tenho 1,77 m e ele tem esse ressalto aqui, né, que favorece pessoas maiores, de maior estatura, a acomodar as pernas de uma maneira legal aqui. Acabamento impecável, né? Na medida do possível, pensando que é um BMW de acesso até, se você considerar o mercado americano e o alemão, por exemplo, né? Logicamente a gente tem o X1 abaixo, mas esse seria o carro médio da BMW. Você tem, ó, redinha para proteger você do sol. E a porta aqui tem um acabamento bacana até, tudo macio aqui. Aqui você tem imitando como se fosse um aço escovado. A maçaneta ok, é de plástico, sem uma textura muito trabalhada. Aqui também você consegue sentir maciez. E o restante é plástico mesmo, mas é um plástico que demonstra e denota qualidade. Eu só não gostei que tem uma emenda aqui, exatamente na onde você coloca a mão, você sente uma ligeira rebarba. Olha eu, hein? Falando de uma ligeira rebarba num puxador de porta de um BMW. Quase um impropério. Mas, de toda maneira, tudo aqui é muito satisfatório, né? Você tem saída de ventilação, duas saídas USB-C, aqui as saídas que eu falei para vocês, alça e o teto solar abre todo aqui para trás. E o cintinho com a costurinha vermelha e azul da linha M. De maneira geral, tudo muito bom, tudo muito agradável. Logicamente, vale dizer, você tem um carro conectado, né? Então você pode baixar o aplicativo da BMW e controlar o carro por ali, fazer partida remota, ver diagnóstico de revisão, saber onde o carro está, enfim, toda aquela praticidade que você já deve ter visto se você usou algum aplicativo de diagnóstico do carro. Esse carro também tem, entre outras facilidades que a gente vai conversar ali no banco da frente, entre as quais a facilidade de ligar o ar-condicionado, porque, meu Deus do céu. Opa, vamos lá. Vale lembrar também que pelo aplicativo My BMW você consegue ter uma chave digital do seu carro. Então, parecido com o NFC, mas diferente. Você cadastra a chave e aí você dispensa o uso da chave física, né? Isso pensando em quem compartilha o carro, que não é o único motorista, pode ser uma coisa muito boa, muito de uma praticidade bem legal. Eu vou ligar o carro. Ligou. Você já ouve um certo gló, 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 gló dos 6 cilindros. Lembrando que você viu lá atrás saída quádrupla de escape, né? Deixa eu deixar o ventilador numa velocidade um pouco mais baixa, para você não reclamar. Ah, estou ouvindo o barulho do vento. Muito bem. Bom, aqui esse cockpit está muito legal. Primeiro porque, ok, beleza, você pode dizer, nossa, mas agora todo carro tem tela e tá uma coisa muito multitelas. Ok, realmente você tem um ponto aí. Mas eu acho de bom gosto, a tela é de uma resolução muito boa. São 12,3 polegadas o visor de instrumentos, 14,9 aqui a central multimídia, que agora, aliás, deixa eu liberar a nossa amiga mosca para ela sair pronto, para ela não ficar triste aqui dentro. Você tem também toda uma nova arquitetura eletrônica de software de 9ª geração, que deixa tudo aqui mais rápido. Você tem também os comandos por voz. Olá, BMW. Olá, BMW. Hello, BMW. Que logicamente funciona muito bem quando você não está gravando, mas você consegue comandar por voz para dar comandos, como ajustar o ar-condicionado, abrir teto solar, enfim, tudo muito legal. O que eu achei legal também é a disposição aqui das saídas de ar. Parece que elas estão na porta, mas não estão não, elas estão na extremidade do painel e você tem um comando aqui todo digital, capacitivo na verdade, para fechar ou abrir a saída de ar. Você controla o fluxo do vento por aqui, mas você tem um leve touch screen aqui no centro e nas laterais de porta, você consegue abrir ou fechar o fluxo de ventilação. Bem, aqui carregador de celular por indução, a central multimídia, né, com toda a facilidade também, tem navegação nativa, ar-condicionado tem 2 zonas aqui, tem zonas isoladas aqui para o banco de trás, tem uma zona isolada aqui para o banco de trás também, porta-objetos, o acabamento segue o padrão ali
do banco de trás, inclusive aqui ganha detalhes em black piano que você não tem ali na porta traseira, e aqui por dentro você também consegue optar por diferentes cores do couro. Tem o preto, tem o bege e tem o, se não me engano é cinza o couro, mas são 3 opções de couro que você tem aqui para o banco da frente. Você tem também modos de ajustar, maneiras de ajustar aqui, assistências ao motorista, como o Park Assist, como as indicações ao volante. Você tem um baita head-up display. Eu não sou muito fã de head-up display, confessar para vocês que não gosto muito. Mas esse eu achei bem legal, ele é bem resoluto, ele tem essa navegação nativa da BMW, está muito legal porque ela simula coisas como se fosse em 3D, né? Você tem que fazer a curva para a esquerda, ele sobe setinhas em 3D, como se fosse Need for Speed. Lembra do Need for Speed Most Wanted? É quase a mesma coisa, só que agora de verdade. É bem legal, ficou uma coisa bem criativa, né? Bem inventiva. Achei muito legal também. Bem, aqui você tem comandos táteis, né? Para central multimídia, como você já tinha anteriormente também. O câmbio, a lá Neiva do céu, como costuma dizer João Anacleto, só o sinarzinho aqui, inclusive com o modo S também. Auto Hold, aqui você aumenta ou diminui o volume do som. Aqui está tocando uma rádio, não sei que rádio que é, mas o som em si é assinado pela Harman. Tô certo ou tô errado? Exatamente, pela Harman Kardon. Então você tem som assinado. Volante de base achatada, muito bom também. Aletas para trocas de marcha e aqui outros comandos também para aumentar o som, atender... Opa, até coloquei aqui uma posição do banco pelo volante, acabei de apertar. Ah, minto, eu abri a porta na verdade e ele afastou um pouco o banco, é isso? Ou não? Meu banco se mexeu e eu não fiz nada a não ser mexer no volante. Acho que foi isso, acho que eu regulei o banco pelo volante sem nem ter percebido. Enfim, você consegue controlar algumas coisas do carro por aqui. Isso é uma coisa bem legal que você demora um tempo para aprender tudo e a gente tem alguns minutos só de contato com o carro, né? Bem, aqui você abre o teto solar, um baita teto solar, todo panorâmico. Tem o serviço de concierge BMW aqui também, né? Caso aconteça algum acidente, você pode pedir socorro. Olha só o tanto que vai até lá ao fim, é quase 100% do teto coberto de vidro, uma coisa bem legal. E você... É isso, o teto é fixo, ele não abre o vidro em si, só que você vai abrir mesmo é a persiana. Opa, chega, já abri. É isso, o teto solar é de vidro fixo, mas você consegue abrir a persiana totalmente. Bem, de uma maneira geral é isso, o acabamento bem honesto para a categoria do carro, tá na medida, só aquilo mesmo que eu falei. Senti o encaixe, poderia ter um encaixe um pouquinho melhor ali na maçaneta do banco de trás, mas se isso for um problema, definitivamente não é um problema, né? Isso não é um problema de acabamento do carro. Foi só um pequeno detalhe que eu notei aqui, né? Quase irretocável. Lembrando que não é exatamente um BMW top de linha, a gente tem que lembrar isso, né? O X3 é um carro que desempenha uma função até de carro de entrada da marca em alguns mercados, juntamente com o X1. Aqui no Brasil, o X1 é, obviamente, o BMW mais vendido e a porta de acesso à marca. Mas aqui no X3, nessa nova geração, o carro está realmente muito bem servido, de qualidade de construção, posição de dirigir muito boa. Essa central multimídia com câmeras também, a gente não vai conseguir mostrar tudo para você agora. Tem Alexa integrada, tem Apple Car e Android. Você consegue controlar, tem previsão do tempo, enfim, uma coisa bem legal aqui, tudo já traduzido para português. Então, tem também os modos de condução aqui, o personal, né, o individual seria, o Sport, inclusive muda até o barulho do escape, isso é muito perceptível quando o carro está rodando. Deixa eu voltar aqui para os modos de condução. O modo eficiente, para deixar a condução menos poluente, talvez, mais amigável ao meio ambiente. Esse Expressive, tem vários aqui, que inclusive você até fica pensando, nossa, como pode ser um modo Relax? Ó, aqui no modo Relax, ele já vai, ó, coloquei no modo Relax, tá fechando já a persiana para não tomar sol na testa,
condução relaxante em ambiente agradável. Que mais? Digital Art. Uma obra de arte digital do artista... Enfim, está me mostrando uma obra de arte digital aqui na Central Multimídia e voltou a abrir o teto solar. Tem também o Silent, o mais calmo. Concentração no essencial em ambiente silencioso. Pressuponho que se estivesse tocando uma música ele já teria baixado. Então assim, tem muita coisa para você fazer também, é bem interessante, você consegue setar as cores, tem LED aqui também na base do painel, um LED percorre aqui a região da maçaneta, tudo muito legal. Achei até na medida, não achei uma coisa muito exagerada, muita luz, muito LED, eu achei bem legal. Bem, o nosso tempo é um tanto quanto curto dessa vez, vamos rodar com o carro e ver como ele se comporta. Vamos. Bem, já estamos aqui a bordo do novo BMW X3, um breve rolê aqui pela rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Tem nem o que falar, né? Um dia a bordo de um BMW é sempre um dia feliz e a bordo de um BMW, vamos dizer, se é que a gente pode dizer isso, puro sangue, né? Estamos falando de um dos carros mais importantes da BMW, globalmente falando, afinal de contas, X3 e X5 se alternam aí entre os principais carros mais vendidos da marca em mercados importantes, como o próprio Estados Unidos, de onde esse carro vem importado, né? Obviamente, lá a galera prefere até mais o X5 do que o X3. Mas, falando aqui do X3, essa nova plataforma, né, essa nova construção do carro, realmente, como é interessante notar que a cada troca de geração, a cada evolução desses carros, eles ficam nitidamente mais gostosos e você fala, você andava no X3 anterior, você fala, beleza, não tem mais para onde melhorar. E os caras encontram um jeito de melhorar. A posição de dirigir é impecável, você se encontra muito rapidamente. E o motor agora, com quase 400 cavalos, aliás, vale lembrar isso também, né? A gente está tendo contato, primeiramente, com a versão M50, que é a topo de linha, acima dos R$600 mil. Detalhes sobre o preço, a gente conversa um pouco mais lá para frente, mas é importante lembrar isso, né? A gente está no carro que antes de chegar na versão M efetivamente, essa é a topo de linha, então depois virão versões mais acessíveis. Então aqui você tem tudo que um BMW X3 civil, vamos dizer entre aspas, pode te entregar, e te entrega muita coisa, entre as quais um 0 a 100 de menos de 5 segundos já, num carro que não tem exatamente a pretensão esportiva que vai ter o X3M mais para frente, né? Então aqui a gente tem um carro que agrega o mesmo motor 3.0 de 6 cilindros, agora revisto, novos agregados, novos componentes móveis aí, associado a esse sistema híbrido leve, que, mais uma vez, é uma solução interessante até para o mercado brasileiro, uma vez que a gente sabe, embora esse carro tenha um ticket de entrada elevado, não é necessariamente todo mundo que vai conseguir instalar um wallbox em casa, não vai conseguir se deslocar para carregar a parte híbrida de um carro que, quando o híbrido plug-in, vamos tomar como exemplo o Volvo XC60. É muito interessante que você ande com o seu XC60 híbrido plug-in com a bateria carregado. Caso contrário, você não vai ter um benefício tão grande assim no consumo. E aqui os números de consumo do X3, como eu te falei lá fora, são adequados, imaginando tudo isso, imaginando todo esse desempenho que o carro entrega. Então a solução, não digo pela primeira vez, mas me chamou a atenção como a solução do Mild Hybrid aqui veio a calhar, entregou, no fim das contas, 5 kg de torque no torque total e uns cavalinhos extras aí, fazendo o carro beliscar os 400 cavalos. Ah, tudo bem, um GLC 43 AMG tem 421 cavalos. Aqui a gente tem o tradicional 6 cilindros com um ronco maravilhoso, né? Inclusive, deixa eu me livrar aqui do nosso amigo do Tiggo 7, que não sabe exatamente o que fazer na faixa da esquerda. Então você tem esse ronco dos 6 cilindros, ponteira quádrupla lá atrás, toda essa aura esportiva, e aqui permeado de tecnologias que, na minha concepção, e aí vai muito da percepção de cada um, mas eu achei tudo muito na medida, que não tem grandes exageros. Então, por exemplo, a tela é grande, mas não está exagerado. Está num tamanho legal. Você tem variedade de materiais? Tem variedade de materiais, mas não está exagerado, tem uma lógica.
Tem LEDs ao gosto do mercado chinês? Tem LEDs ao gosto do mercado chinês, mas novamente, eu achei tudo muito na medida, porque justamente é um carro que é importante para a BMW e é um carro que precisa agradar diferentes mercados ao redor do mundo. Então ele tem que ser mediano no sentido mais literal da palavra. O que é o mediano? É aquele que está na média, né? Nem é muito exagerado, nem é muito xoxo, monótono. Então o X3 agora dessa nova geração se destaca muito por isso também. E a dirigibilidade é irretocável aqui nesse carro. A direção é extremamente direta, freio também, eu sempre costumo dizer, na verdade, às vezes me incomoda um pouco o comportamento de freio de alguns carros de escolas não alemãs, que você tem um freio um pouco mais xoxo no começo do curso do pedal. E aqui não, aqui é um leve toque, você já percebe uma atuação adequada dos freios, lembrando, né? Lá na frente, o freio dessa versão é um pouco mais potente, uma pinça de 4 pistões, mas está tudo muito bem escalonado. E o sistema Mild Hybrid, em nenhum momento ele fica te alertando que, olha só, você está num carro eletrificado. Você até tem aqui um gráfico que vai te dizer quando a bateria, que é pequena também, menos de 1 kWh, né, 0,9, está sendo carregada, mas você tem como, aqui eu estou no modo Sport, você tem como alternar entre vários modos de condução. Eu vou colocar aqui num modo mais tranquilo, vou colocar aqui no Efficient, por exemplo. E aí pronto, ó, um isolamento acústico também muito bem feito, a cabine como um todo muito bem isolada, né? Então você consegue rodar com o carro. Deixa eu até tentar rodar de um jeito, vamos ver se ele entra no modo velejar aqui. Esses sistemas híbridos leves, né, em carros muito pesados, como é o caso aqui do X3, como é o caso do próprio Audi Q8 que a gente andou recentemente aqui no canal, como são carros pesados, não é a todo momento que o carro vai conseguir entrar em modo velejar também. Mas aqui no modo Efficiency, ele já me indicou no painel aqui quantos quilômetros a mais eu estou ganhando de alcance mediante o peso do meu pé mais leve, né? Aproveitando um pouco mais do impulso elétrico desse motor, né? Que é um grande alternador aí, associado à transmissão de 8 marchas. Esse carro tem tração integral também. Aqui tem aletas para trocas de marcha. Tudo bem, são plásticas aqui, não são metalizadas, mas existem, isso é muito bom. Novo volante de base achatada, empunhadura muito boa. Então, no geral, é isso. É um carro que a BMW precisava ser mais evolutiva do que revolutiva, né? Promover mais uma evolução de um carro que já era muito bom, do que necessariamente revolucionar muito, deixar o carro muito diferente do que sempre foi, a fim de não espantar o cliente desse carro, que é bastante fiel, né? Se a gente considerar, por exemplo, no Brasil, a BMW tem um nicho de mercado bastante interessante, vende mais entre as premiums, especialmente as alemãs, né? Vende mais que a Audi, vende mais que a Mercedes, muito em função dessa linha mais atualizada de produtos que a BMW tem atualmente em relação, especialmente à Audi também, né? A Audi, o rival direto desse carro é o Q5 em termos de porte e tamanho. Até agora a gente não tem o novo Audi Q5 a combustão, que já foi apresentado lá fora, né? A gente tem o Q6 e-tron, mas não convém comparar o Q6 e-tron, um carro elétrico, com esse carro 2.0 não, 3.0 turbo, com desempenho digno de ostentar aí a sigla M-Sport, né? Então, de uma maneira geral, lógico, é um contato bastante breve, já o carro passa mais tempo com o João para ter um teste mais completo. Uma coisa que a gente não gostou muito aqui no test drive é que essa central multimídia tem a navegação 3D, né? Vai projetando o que você tem que fazer como se estivesse jogando Need for Speed. Atrapalha um pouco às vezes, mas tudo bem. É uma tecnologia interessante, pode impressionar bastante o seu cunhado quando você der carona para ele. Mas, de toda maneira, é isso. É um carro que dá para notar que evoluiu bem, sem promover essa revolução, essa coisa muito disruptiva que às vezes acaba afastando, né, um potencial cliente de se manter na marca. Eu acho que isso não vai acontecer com o X3. O quê? O cliente se afastar da marca, né? Eu acho que o cliente vai se manter na marca. O cara que já tinha o X3, ele vai na concessionária e fala, nossa, o carro realmente, o meu X3 está desatualizado, eu quero um novo. Justamente por isso, porque a sensação de novidade aqui é bastante interessante, tanto pelo design, como também por essa cavalaria a mais, essa tecnologia extra, né? Lembrando, lá fora existem versões híbridas plug-in também,
Antigamente você tinha, né, o X3 híbrido plug-in. Por enquanto, aqui no Brasil, por enquanto está chegando apenas essa versão. Em breve outras menos potentes, mais baratas também. Quem sabe aí a BMW aposte numa híbrida plug-in, numa configuração mais intermediária. Mas, aqui do que a gente pôde ver, o carro se comporta muito bem, muito prazeroso, como deve ser um BMW mesmo. Vou voltar aqui, ó, no modo de condução desportivo. Aqui, ó, você vem em My Modes, para vocês ouvirem novamente. Estou a 60 por hora. Vai, roda até 7.000. Que coisa maravilhosa. Que coisa bonita de se ver. Esse motor 6 cilindros que foi totalmente revisto para atender normas de poluição e ruído, né? Agora que está cada vez mais restritivo. E certamente tem muitas horas homem aqui embaixo desse capô para manter esse motor rodando mediante a legislação não só brasileira como do mundo inteiro, né? Cada vez mais preocupada em emitir menos carbono. A gente sabe, as montadoras agora estão com essa tendência de deixar o marco final da eletrificação um pouco mais adiante. Então acho que cada vez mais a curto, médio prazo, a gente vai ver montadoras, Audi, BMW, a própria Volvo, a Porsche também, apostando em soluções que agreguem eletrificação a motores a combustão. E aqui no caso do sistema Mild Hybrid do X3, me parece uma solução bastante feliz e adequada para a necessidade do carro e deixou o desempenho, obviamente, bem mais interessante. Tanto é que o carro perdeu a sigla M40 para M50, justamente para simbolizar esse acréscimo de potência. Bem, por enquanto, eu acho que você já deve ter percebido que gostei aqui do que vi do X3. De uma certa maneira, ele reina um pouco sozinho no segmento, porque o Audi Q5 tá defasado em relação ao que você tem lá fora. E a gente precisa conversar também sobre o Mercedes GLC. Ah, mas por que não falar do Volvo XC60? De fato, o Volvo XC60 é uma boa opção também nesse segmento. Também está um pouquinho datado agora, especialmente em vista, né? Especialmente na comparação direta aqui com o X3 que acabou de ser renovado. Então o XC60 entrega um pouco, embora seja um carro excelente, mas entrega um pouco o peso da idade, especialmente no interior do XC60, né? E o Mercedes GLC é um carro que custa mais caro, o 43 AMG, a gente tem que comparar diretamente, né? Porque o GLC sim possui versões mais em conta, mas a comparação direta com o M50 tem que ser o 43 AMG do GLC. No fim, basicamente, você está diante desse duelo, né, entre Mercedes e BMW nesse recorte que a gente está fazendo aqui. E aí, o que será que é melhor você fazer? Você que está de olho num SUV que seria médio, né, em mercados como o americano, por exemplo, e não quer, na verdade, apostar de vez num carro elétrico e sim acredita ainda num bom desempenho de um eletrificado, como é o caso aqui do X3. A gente está chegando já já no nosso destino, na mágica da edição. Eu vou chegar lá e te contar um pouco mais da conclusão que podemos fazer acerca do novo X3. Bora lá! Pois é, caro e amigo youtuber espectador, o BMW X3 chega por R$ 624.950 nessa versão M50. Achou caro? Pode ser que de fato seja caro mesmo, mas precisamos lembrar que, é a primeira versão que está chegando e é, teoricamente, a topo de linha entre os X3 civis. Em breve teremos as versões mais de entrada, mais de acesso, né? Mais correto dizer de acesso do que de entrada. E também que ele rivaliza, basicamente, com o GLC 43 AMG. É um carro mais caro do que o X3 aqui. O Audi Q5, a gente sabe, já mudou lá fora, ainda não temos a nova geração por aqui, então é um carro que, especialmente do lado do X3, se mostra um tanto quanto defasado. E também o Volvo XC60, que embora seja um carro muito bonito, tenha mais de 400 cavalos, seja híbrido plug-in, também é um carro que começa a sentir um pouco o peso da idade, mas custa bem menos aqui do que o X3. O que eu posso dizer para você é,
O X3 evoluiu bastante e é um carro muito gostoso de dirigir e não perdeu em nada a essência deste logo aqui, BMW. E talvez seja justamente este logo aqui que faça as pessoas se sentirem tão bem quando estão ali ao volante. E prova disso é que a BMW faz carros tão bem que é a líder do segmento premium no país. Eu acho que o X3 vai vender muito bem. Não nessa versão aqui, mas quando chegarem as mais em conta. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você deixa o seu like, se inscreva no canal. Tá passando outro lá embaixo, ó, mais uma cor que você pode optar. Ah não, esse é o X1, achei que era o X3, porque os dois estão bem parecidos aqui, ó, nessa dianteira, o Face Family, como se diz. Eu vou ficando por aqui, tá um calor danado, ainda preciso almoçar. Um bom fim de tarde ou de noite para você que está assistindo. Até mais. A buzina não tem o toque cordial, viu? Nossa, é o Bob Sharp. É. Cara, uma coisa que me irrita, dos carros mais caros, assim, as buzinas tem que dar uma força do caralho. Aí você quer dar uma buzina de pra comentar, você xinga o cara. Volks é o pior, né?